Quero trazer uma mensagem, uma palavra hoje, lá em Salmo 116. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí no telão, no projetor, Salmo 116. Ele é um salmo de ação de graças. E eu orei ao Senhor e Deus me deu esse tema de falar sobre gratidão. E nós vamos falar sobre o Salmo 116. Deus abençoe enquanto você acha aí, Deus abençoe todos os visitantes aqui, em nome de Jesus. Meu amigo Bruno, que trabalha comigo, sua esposa Patrícia, a todos os outros, né, que estão aqui, parte da família aí dos irmãos da igreja. Salmo 116 diz a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e disse, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda, os meus pés. Versículo de número 9 diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Você fecha os seus olhos, querido Deus, nós exaltamos o teu santo nome nesta noite. Glorificamos por mais uma oportunidade de ministração da Tua Palavra. Hoje, Senhor, é celebração, é festa, comemoração de aniversário da Tua igreja. O Senhor aqui, meu Pai, plantou essa igreja. Essa igreja tem sido luz, Senhor, para as famílias, para essa cidade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de pastorear esse lugar, esta igreja, porque faz parte de uma promessa do Senhor, Senhor, em minha vida, em meu ministério, faz parte de uma promessa do Senhor na vida de muitas pessoas que aqui estão, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse ano de conquista, esse ano de excelência, por tudo aquilo que o Senhor tem executado em nossas vidas, meu Pai, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós não vemos, mas cremos, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi para hoje, irmãos, é um tema que fala sobre gratidão. A gente está fazendo aniversário de igreja e me veio no meu coração, Deus me inspirou a falar sobre gratidão. Por isso que eu escolhi esse texto do Salmo 116, que é um salmo atribuído ao rei Ezequias. É um salmo onde o rei Ezequias, ele descreve, registra, falando sobre ações de graças, de tudo aquilo, né, que Deus fez na sua vida. Eu quero aqui, como pastor, agradecer, né, dar graças a Deus, né, ter essa gratidão por Deus, por esta igreja, por uma gratidão a Deus, por esse ano especificamente, aonde Deus, Ele trouxe pessoas, aonde Deus trouxe pessoas novas para congregar nesse lugar, aonde pessoas se converteram esse ano, as pessoas que se batizaram esse ano, louvar e agradecer a Deus, porque Deus está preparando um movimento aí para gerar novas vidas em nome de Jesus. Para próximo ano a gente está, né, em gratidão a Deus, louvar o Senhor por mais coisas, né, que Deus Ele vai fazer em nome de Jesus. E agradecer a Deus pela sua vida, que é servo, que é membro desta igreja, né, que cultua o Senhor, que serve ao Senhor nesse lugar, que canta, que dança, que louva, né, que faz a arrumação da igreja, que ora, você que está aqui inserido nesse organismo que é a igreja. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Texto, e a gente falou sobre gratidão, o tema de hoje é falar sobre gratidão.
E quando a gente fala de gratidão, gratidão é em 1 João, lá em João capítulo 6, versículo 11, Jesus, interessante que ele, quando vai fazer a multiplicação dos pães, antes de fazer a multiplicação dos pães, antes do milagre acontecer, Jesus, ele vai primeiro agradecer a Deus. Ele é grato a Deus, ele agradece a Deus. Em segundo, o milagre acontece. Então, a gratidão no nosso coração, na nossa vida, ela provoca o milagre de Deus. A gratidão na nossa vida, ela libera esse milagre do Senhor sobre a nossa vida. Então, hoje é o dia da gente ser gratos a Deus pelas coisas improváveis que Deus esse ano ele fez dessa igreja, pela conquista que Deus deu, pela gente comprar essa igreja, por tudo aquilo que Deus fez, né? Esse ano nesta igreja, nós precisamos ser gratos ao Senhor. O texto que nós lemos aqui, ele vai trazer um salmo de gratidão a Deus atribuído ao rei Ezequias, como eu disse. Rei Ezequias, antes da gente falar sobre esse salmo, a gente precisa saber o porquê ele escreveu esse salmo. Porque Ezequias, ele registra esse salmo. Primeiro, o rei Ezequias, ele foi um rei de Israel em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que com 25 anos de idade, ele começa a reinar sobre Judá, sobre Jerusalém. E a informação que a gente tem da palavra do Senhor é uma informação que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia vai trazer esse texto de que alguém fez alguma coisa reta perante ao Senhor, significa que ele fez algo que Deus se agradou. Significa que ele fez algo e que manifestou traços do caráter de Deus, que é a retidão. Quando a Bíblia traz que Ezequias ele fez o que era reto ao Senhor, significa que ele segue uma dinastia de Davi, faz o que é certo, o que é correto, ele vai manifestar esses traços do caráter de Deus, que é retidão. Ele faz o que é bom a Deus, ele faz o que é verdadeiro diante de Deus, ele faz aquilo que é justo, agradável, ele manifesta essa perfeição diante do Senhor, e Deus se agrada do rei Ezequias, e a Bíblia diz que por causa dessa retidão, daquilo que ele fez, a Bíblia vai dizer que Deus fez ele prosperar. A Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A casa do Senhor, nesse contexto aqui, havia sido profanada. A Bíblia diz que as portas foram fechadas, o povo foi impedido de cultuar a Deus, né? O incenso, que era o tipo de oração que Israel deveria oferecer e ofertar a Deus em suas orações, não estava sendo mais feito. Então, por causa disso, o povo, ele se afasta de Deus, ele deixou de cultuar a Deus. E quando a gente fala que as portas do templo foi fechado e o povo foi impedido de cultuar a Deus, significa que não havia palavra, não havia o ensinamento da palavra por parte dos sacerdotes e profetas, não havia adoração, não havia oferta, não havia serviço, não havia oração. Então o templo foi fechado, e é nesse contexto, é nesse cenário que o rei Ezequias, quando ele começa a reinar, ele resolve em seu coração, ele restaurar o culto a Deus, ele resolve em seu coração restabelecer o culto a Deus. Aonde não havia palavra no coração de Ezequias, entendia que precisava ter palavra, adoração, oferta, serviço e oração. Então o que Ezequias faz? Ele organiza um culto a Deus, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, eles consagram os levitas e os sacerdotes para poder entrar no templo, tirar toda a imundícia do templo, para restaurar, restabelecer o culto ao Senhor. E nesse tempo ele organiza, e a Bíblia vai dizer que ele manda mensagens, manda cartas para toda a nação de Israel, e todas as tribos, elas alegremente, elas se reúnem
reúne para festejar o Senhor por ele ter aberto, pelo rei abrir abrir o templo da casa do Senhor para haver culto. E nesse tempo era um tempo onde eles iam celebrar Páscoa. Então todo o povo, num clima de muita alegria, num clima de muita festa, num clima de muita gratidão, eles vêm para poder louvar e agradecer a Deus. A Bíblia vai dizer que ele restaura o culto novamente a Deus. A Bíblia vai dizer que ele repara e purifica o templo do Senhor. Ele restabelece o culto a Deus. Ele restaura o ministério dos levitas e o ministério dos sacerdotes. Rei Ezequias, ele combate a idolatria. Ele, em todos os seus feitos, a Bíblia vai dizer que Deus fez ele prosperar. Então a Bíblia vai dizer que ele restaura o culto novamente ao Senhor. Então foi depois dessas coisas que a Bíblia vai dizer que foi depois dessa fidelidade que a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, que é o da império da Síria, o rei da Síria, ele veio com grande força, com grande intento de dominar Jerusalém, contra contra o reinado do rei Ezequias. A história aponta para isso. Então o rei Senaqueribe está cercando Jerusalém. Por isso que a Bíblia vai dizer no Salmo 116 que ele vai declarar: laços de morte me cercaram. Ele está fazendo referência a esse momento onde o exército da Síria cercou Jerusalém para poder dominar Jerusalém. Então, diante dessa situação, Ezequias ele toma 3 atitudes. A primeira, ele fecha as fontes das águas que havia fora da cidade. O rei Ezequias pretendia, como estratégia de guerra, fechar essas fontes de água para quê? Para que o inimigo não cobrasse ânimo, não se restabelecesse as suas forças contra a nação de Israel. Segundo, ele construiu um muro. O muro significa o quê? Ele impõe limites. Aquilo que está lá fora é o pecado, é o inimigo, é a violência, e o que está aqui dentro é o quê? É a presença de Deus, é a família, é você, é a igreja. Então ele constrói um muro para estabelecer separação, divisão, limite entre o que está lá fora, que é o inimigo, e aqui está aqui dentro, que é a presença de Deus. A terceira atitude de Ezequias, ele vai orar a Deus. Lá em 2 Reis 19, ele faz uma oração a Deus. Nesse momento, quando acaba os recursos humanos, ele ora a Deus. E a Bíblia diz que quando ele ora ao Senhor, Deus, através de Isaías, a Bíblia vai dizer que Deus ouve as orações do rei Ezequias, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele envia o livramento a todo o povo de Judá, ao rei Ezequias. A segunda razão que o Ezequias ele escreve o Salmo 116, é uma razão muito especial, muito interessante, porque o Ezequias, ele venceu essas batalhas, não muito depois desses dias. A Bíblia vai dizer que Ezequias está no auge lá do seu reinado, ele está no auge aí do seu reinado, da sua carreira, e a Bíblia vai dizer que ele, no capítulo 20 de 2 Reis, quando Ezequias ele é acometido por uma doença grave, uma doença mortal, e aí a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele estava nesse período, no auge do seu reinado, quando ele fica enfermo, e essa enfermidade, a Bíblia diz, que era uma enfermidade mortal. Então o que Deus faz? Deus envia Isaías, o profeta daquela época, para procurar Ezequias e dizer para Ezequias, Deus manda te dizer que você vai morrer, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Quando Ezequias ele recebe aquela palavra do profeta por parte de Deus, Ezequias vai orar ao Senhor mais uma vez e vai chorar diante da presença do Senhor. E Ezequias ele vai lembrar a Deus sobre como ele viveu em retidão na presença do Senhor. Aí então Deus ouve a oração de Ezequias. Quando Isaías está saindo, antes de sair da cidade, Isaías volta e fala para Ezequias: olha, Deus falou que vai te dar mais 15 anos de vida. E Ezequias, muito ousado, ele pede a Deus um sinal de que realmente Deus iria curar ele, que ele iria ficar 15 anos a mais. E aí, esse foi o sinal que Deus fez.
vai retroceder 10, isso que eu acho interessante, eu estava lendo isso hoje, estudando isso hoje, ele fala assim, o sinal que eu vou fazer, havia um relógio de Acais, sabe esse relógio de sombra, de sol, que a sombra faz, e eles mediam, né, mais ou menos o horário. O que a Bíblia vai dizer aqui? Que o sinal que Deus fez na cura de Ezequias, foi que ele ia retroceder 10 graus, esse relógio. Gente, não é adiantar não, ele está retrocedendo. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, ele retrocedeu. Cientistas da NASA, quando foi ver esse texto aqui, e foi estudar esse texto lá no local, lá em Jerusalém, vai dizer o seguinte, que eles chegaram à conclusão que esse retroceder, ele equivale exatos 40 minutos perdidos no universo. Olha só que o sinal de Deus, olha a forma como Deus agiu. Aí eu pensando na minha cabeça, talvez limitado, olha só, movimento de rotação na Terra. Aí parece que Deus parou o movimento de rotação, voltou 10 graus, que representa 40 minutos, depois voltou novamente o sistema de rotação. Você está entendendo? Eu penso isso, mas é impossível. Gente, nosso Deus é um Deus do impossível. Eu entendo isso. 40 minutos perdidos no universo. Os cientistas da NASA pesquisaram e chegaram a essa conclusão nesse texto de 2 Reis, capítulo 20, de que esse 10 graus representa 40 minutos perdidos no universo. Então, é para quem crê, irmãos. Esse foi um sinal especial e poderoso. Então, por essas razões, primeira e segunda, de Senaqueribe, e por essa enfermidade, que a Bíblia vai trazer nesse texto que a gente leu, no Salmo 116, que o Ezequias registrou esse salmo como uma ação de graças daquilo que Deus fez de livramento na vida dele. Você está entendendo? Aí por causa dessas duas coisas, o Salmo 116 é escrito, é registrado aqui no Salmo 116 como memória. Aí eu começo a entender que a gratidão é você reviver na sua alma aquilo que Deus fez em favor da sua vida. Ele registrou na Bíblia, ele deixou uma memória aqui daquilo que Deus um dia fez na vida dele, a gratidão, o reconhecimento que ele teve através de Deus. Então nós precisamos ser gratos. Seja grato, irmãos. Qual é o seu primeiro nível de gratidão? A Deus. Em primeiro lugar, seja grato a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 vai dizer, Paulo vai dizer, em tudo dai graças, ou seja, tenham gratidão em todas as circunstâncias da sua vida. Ele fala, em tudo dai graça, ou seja, em momentos de alegria, em momentos difíceis, tudo você deve dar graças. Graças a quem? Graças a Deus. Você vai dar graças a todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus, está escrito na Bíblia. Você não vai dar graças a Deus, você não vai dar graças por aquilo que é pela sua vontade, não. Você vai dar graça pela vontade, porque essa é a vontade de Deus. Mas pastor, eu estou vivendo um momento de alegria, dá graças a Deus. Eu estou vivendo um momento difícil, dar graças a Deus, por quê? Não é da sua vontade, mas é da vontade de Deus, para agradar a Deus. A nossa vontade às vezes é reclamar daquilo que não está dando certo, é reclamar daquilo que você não tem, daquilo que não está bem, mas você precisa ser grato, independente das circunstâncias da vida. Por quê? Porque você entende que é da vontade de Deus. Amém? Gratidão, ela tem a ver com Deus, em tudo dá graças. Graças a quem? A Deus, porque é a vontade de Deus. Não é da sua vontade, não é da minha vontade. É da vontade de Deus, então eu vou dar graças a Deus. Recebeu vitória? Seja grato a Deus. Recebeu bênção? Seja grato a Deus. A porta se abriu? Seja grato a Deus. A porta se fechou? Seja grato, porque é a vontade de Deus. Se algo deu errado, seja grato a Deus, porque é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, não é a nossa vontade. Então a Bíblia nos ensina isso, que a gente precisa ser grato em todas as circunstâncias da nossa vida. Gratidão, irmãos, é algo poderoso na nossa vida. As nossas vidas, ela abre portas para os milagres de Deus para a nossa vida.
Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, vai contar a história de 10 leprosos. Você conhece muito bem a história. Ele vai dizer que os 10 leprosos, Jesus está a caminho e ele entra numa aldeia, e a Bíblia vai dizer que os 10 leprosos vão em direção a Jesus, e de longe eles pedem que Jesus pudesse se compadecer deles. E Jesus fala uma palavra, lança uma palavra, diz para ele: olha, vai, se apresente lá para o sacerdote. Os leprosos, eles viviam num abrigo de leprosos. Eles não tinham amigos, não tinham parentes, não podiam conviver, eles eram isolados da sociedade. Os 10 leprosos, eles viviam desse modo porque eles eram impuros. Quando Jesus fala, apresenta lá para o sacerdote, somente o sacerdote poderia liberar eles. Então, no caminho, a Bíblia vai dizer que eles foram sãos, eles foram curados. A Bíblia diz que eles se apresentam ao sacerdote para poder voltar à sociedade. Só que a Bíblia vai dizer que uma pessoa, um leproso, voltou para agradecer a Deus. Uma pessoa voltou, retornou para poder agradecer. A gratidão, ela abre portas para o próximo milagre. A gratidão, ela abre portas para a próxima provisão de Deus. Então, quem é grato a Deus, volta, e quem volta estabelece comunhão com Deus, e quem estabelece comunhão com Deus, estabelece sequência de provisão, de milagre, estabelece sequência de bênção de Deus. Os 9 leprosos, eles não voltaram para agradecer a Deus, eles só receberam aquele milagre, eles encerraram o propósito de milagre de Deus, de continuidade na vida deles. Então, quem não é grato, eu aprendo, quem não é grato, encerra ali na vida dele o milagre da sua vida. Os 9 leprosos receberam só aquele milagre, encerrou porque eles não foram gratos. Então, quem faz para alguém, quem abençoa alguém, não deve cobrar reconhecimento ou gratidão das pessoas. Porque quem faz, se você faz o bem a alguém, você não deve cobrar a pessoa esse reconhecimento. Você não deve cobrar a pessoa a gratidão. Por quê? Porque se você fizer isso, você não está fazendo de coração. Quem cobra a gratidão é porque está fazendo e não está fazendo de coração. Imagine se Deus cobrasse tudo aquilo que Ele fizesse para a gente. Deus não cobra, mas Deus, Ele é interessado em você retornar, para você reconhecer o bem que Ele fez, o favor que Ele fez para a sua vida. Não seja ingrato a Deus, seja grato ao Senhor. Se você faz algo, alguém cobra gratidão, então você não está fazendo de coração. Deus, Ele faz de coração porque Ele nos ama, Ele não cobra porque Ele nos ama. Então, imagina isso, se Deus cobrasse essa gratidão, se Deus cobrasse de nós esse retorno. Não, eu vou abençoar o meu servo, o meu filho ali, mas eu vou ficar de olho, se ele me agradecer, amém, se não agradecer, eu vou encerrar o milagre na vida. Não, Deus não faz isso. Deus espera que a gente seja grato, que a gente reconheça e seja grato. Então o Salmo 116, o Salmo que a gente leu aqui hoje, esse Salmo é um Salmo de ação de graças. E eu tenho certeza que você, no seu coração, tem muita gratidão a Deus por as coisas que Deus Ele fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem, e essa coisa precisa ficar igual o Ezequias aqui, registrado, precisa estar como memória. Existem situações que Deus te livrou, existem situações que Deus fez na sua vida, que precisa ficar registrado, e você deve dar o devido reconhecimento e agradecimento a quem te fez, em nome de Jesus. E ele diz: amo o Senhor. Porque ele ama o Senhor? A Bíblia vai dizer: porque ele ouve a minha voz, ou ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então a Bíblia vai dizer que depois que ele
orou a Deus, a Bíblia diz que ele assume 3 posicionamentos com Deus. Primeiro posicionamento é: eu vou amar ao Senhor, eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Deus ouviu as minhas orações, porque Deus ele inclinou os seus ouvidos para ouvir as minhas orações. Tem momentos na nossa vida que parece improvável, parece que não tem jeito. Tem momentos na nossa vida que não adianta, é só pela oração. Às vezes pela oração você manifesta o livramento de Deus para a sua vida. Às vezes é pela oração que você vai manifestar o poder de Deus para libertar, para salvar, para curar. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias orou e Deus livrou ele de um império assírio. E a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado. Ele orou segunda vez e Deus livrou ele de uma doença mortal. E ele escreve esse salmo: por isso eu amo o Senhor. O seu amor a Deus foi restaurado, a sua fé, ela foi ativada nesse momento. Então, eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus ouve você, irmãos. Deus ouve a igreja. Deus ouve as suas orações. Deus ouve as suas orações de gratidão, de ações de graça. Deus ele ouve. É você orar ao Senhor: Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor fez em minha vida, em nossa vida. É você ser grato a Deus, e isso precisa estar registrado na tua alma. Quem você era, o antes e depois de Cristo, você precisa estar registrado isso no teu coração. Para quê? Para você não se esquecer que Deus, ele fez uma grande obra na sua vida. Aleluias. Deus, ele fez uma grande obra na sua vida. Deus, ele fez uma grande obra na sua família. Uma nova história Deus está escrevendo, e você precisa ser grato ao Senhor por isso. Então ele está dizendo: amo o Senhor. Aí por quê? Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aí ele diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha só, aí ele vai dizer: laços de morte me cercaram. Por quê? Porque laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele está mencionando aqui exatamente as 2 histórias que eu te contei. Laços de morte, o cerco que foi feito em Jerusalém. Aí ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Aí a doença na vida dele trouxe angústia e tristeza. Então ele está mencionando aqui, versículo 4. Aí o que é que ele diz? Então eu invoquei o nome do Senhor. Primeiro identifica: olha, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então o que ele vai fazer diante do problema? Ele vai invocar a Deus. O que crente faz diante do problema, gente? Invoca a Deus, vai orar a Deus. Por quê? Porque ele sabe que pela oração Deus manifesta o seu poder. Aí ele diz: eu invoquei o Senhor. Aí ele diz: compassivos. Olha só, ele fala o caráter de Deus. Ele está relatando aqui o caráter de Deus. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, ou seja, ele achava-se prostrado diante das circunstâncias. Às vezes você não fica assim, às vezes a gente não fica assim diante das circunstâncias, parece que não tem saída, a gente se fica prostrado. Aí ele diz: e ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Laços de morte cercaram, angústias do inferno se apoderaram. Ele está relatando a causa. Aí ele invoca o Senhor. Aí ele vai relatar o caráter de Deus. O caráter de Deus é o quê? É ser um Deus justo, misericordioso, que vela pelos simples. E ele se achava abatido pelas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus o salvou ele. Então ele diz agora: minha alma. Aí ele está livre da angústia. Ele está livre do problema. A alma dele está aliviada. Ele começa a respirar. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Você está entendendo isso? Olha só. Pois livrasse da morte a minha alma. 3 coisas. Primeiro, livrasse da morte a minha alma. Segundo, das lágrimas os meus olhos. Terceiro, da queda os meus pés. Ele fala 3 coisas aqui, significando o espiritual e o moral da vida dele. Isso, obrigado, é isso mesmo. Você leu minha mensagem? Ele vai tratar aqui sobre o emocional. O que eu falei? Espiritual, emocional
Isso, tá ligado. E o moral. Aí ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele toma 3 atitudes. Primeiro, ele vai amar a Deus por isso. Segundo, ele vai invocar a Deus enquanto ele viver. Ele assume o compromisso em toda a vida dele. Ele vai invocar o nome do Senhor. Em terceiro, ele vai andar na presença do Senhor, ou seja, ele vai buscar a presença do Senhor. Gente, isso aqui é um coração grato daquilo que Deus fez. Ele vai amar a Deus, ele vai invocar a Deus enquanto ele viver. E terceiro, ele vai andar na presença do Senhor. No Salmo 12, ele vai dizer, no versículo 12, ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele tem essa obrigação: Senhor, o que eu posso te dar em troca de tudo aquilo que o Senhor fez comigo? Aí ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação. Lembra na Santa Ceia que eu expliquei aqui? O terceiro cálice, é esse cálice da salvação que ele está falando, a aliança que ele tem com Deus. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Seja grato, irmão. Essa mensagem simples é essa, e que você seja grato no nome de Jesus por aquilo que Deus faz. Qual é o primeiro nível? Seja grato a Deus pelo dom da vida. Quem é grato não é ingrato. O ingrato é aquele que reclama. Então não reclame dos problemas, mas seja grato. A gratidão, ser grato a Deus, libera alegria para o seu coração, felicidade para o seu coração. Então seja grato ao Senhor, não seja ingrato. Reconheça Deus na sua vida, porque todo o controle está nas mãos dEle. Em nome de Jesus, em tudo dai graças. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Ore e coloque a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida diante de Deus. Se está com problema, se está com dificuldade, dá graça a Deus. Senhor, eu te dou graça, porque eu sei que essa dificuldade não vai abalar a minha fé, a minha salvação não está em jogo por causa das circunstâncias. Por isso que eu preciso dar graças em tudo, porque é da vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui que veio fresco agora do céu. A sua salvação não tem que estar em jogo pelas circunstâncias. A sua fé não pode oscilar pelas circunstâncias. Dá graças a Deus, sabe por quê? Porque às vezes num momento difícil, Deus é a oportunidade que você vai encontrar em Deus de virar uma chave na sua vida e na sua história. No nome de Jesus. 15 anos, meu irmão, 15 anos. A gente às vezes tem uma expectativa de coisa maior, mas 15 anos, até que Deus deu 15 anos. Gente, a gente vai gerar aquilo que a gente vai criar, a gente vai gerar. Ano que vem, né, a gente vai se movimentar. O pastor, o anjo da igreja está movimentando as águas, e essas águas e sinais vão acontecer em nome de Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Crê isso, irmã Lúcia? Amém? Então aplauda o Senhor bem forte. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus.